Boa noite a todos. O pessoal está animado. Muito bom ter vocês aqui. A gente sempre fica muito feliz. Faz questão de agradecer a presença de todos e aqueles que também têm acompanhado pela live. Que o Senhor Deus ele continue mantendo esta vontade, este ânimo de vocês estarem sempre vindo procurar algo da parte de Deus. Nós agradecemos ao Senhor pela maneira que Ele tem conduzido os louvores nesta noite. E agora nós queremos pedir que Ele também fale conosco através da palavra dEle. E hoje nós queremos fazer uso de um texto bastante conhecido na palavra do Senhor. Um homem que é bem conhecido no mundo cristão quando nós falamos sobre Pedro. Pedro, alguém que é considerado uma das pessoas mais sanguíneas. Alguém que é considerado como nós, uma pessoa um pouco inconstante, às vezes um pouco nervosa, às vezes com algumas limitações, enfrentando algumas lutas, mas muitos dizem que é um dos que mais se identificam com as pessoas nos dias atuais, que às vezes tentam tomar algumas atitudes dos seus jeitos e às vezes não entendem o propósito de Cristo, mas Cristo foi lá e transformou a vida daquele homem. Hoje nós queremos falar deste homem que ele foi chamado por Cristo, ele foi quebrantado por Cristo, e Cristo também transformou a vida dele, ele se tornou uma nova criatura. A história de um homem comum, um homem trabalhador, um homem cheio de falhas, limitações, um homem que passava por lutas, mas um homem que foi alcançado pela graça de Cristo, pelo amor do nosso Senhor Jesus. Muitos de nós conhecemos Pedro talvez como um dos líderes da igreja, um dos 12 apóstolos, um daqueles que é considerado a coluna da igreja. Mas Simão Pedro não começou como Pedro apóstolo, ele começa como Simão, alguém que era considerado um simples pescador da região da Galileia, alguém que trabalhava no trabalho braçal, trabalhava com pesca. Ele ia até o mar da Galileia e ali ele lançava as redes e todas as suas estratégias de pescas. Depois ele voltava e na manhã ele tinha que recolher as redes e lavar aquelas redes. É dali que ele tirava o seu sustento. É dali que ele recolhia as condições para pagar as suas dívidas, para sustentar o seu lar. Pedro é esse camarada que antes de se tornar um dos 12 discípulos, alguém que vai ser usado de forma extraordinária por Deus, alguém muito simples, que passou por algumas lutas e aflições, alguém que vivia ali de uma maneira simples da pesca, mas alguém que foi alcançado por Cristo, alguém que teve a sua vida transformada. Cristo mudou a história de Pedro, e eu espero que hoje, nesta reunião, Cristo possa estar mudando a sua história também. Eu acredito que existem pessoas que já passaram por muitas lutas, aflições, condições desafiadoras, pessoas que talvez aos olhos da sociedade são consideradas simples, inferiores, ou talvez pessoas que têm algumas condições, mas aquelas condições não suprem o vazio que existe no seu coração. Antes de nós entrarmos no texto, nós vamos estar lendo Lucas capítulo 5, do verso 1 até o verso 11, eu estava lendo o testemunho de um homem bem conhecido no meio secular, Luciano de Camargo, da dupla Zezé de Camargo. Ele falou que por muito tempo, ele teve todos os recursos que ele precisava: dinheiro, fama, condições financeiras e acesso de diversas formas àquilo que ele almejava. Mas sempre houve um vazio. Sempre houve uma tristeza, sempre houve algo que não completava na vida dele. E um dia ele tinha acesso a uma igreja, e ele chamou o pastor daquela igreja e falou assim: eu quero saber o que é o batismo. E a partir daquele momento, o pregador, o pastor, trazendo as informações sobre o batismo, ele falou que foi o momento que ele entendeu o que era Cristo na vida dele. E aquele homem hoje, ele vive uma vida diferente. O Luciano de Camargo, ele é um homem transformado pelo Evangelho de Cristo. E ele pôde falar assim, que nada, o que ele tem agora, se compara ao que ele tinha anteriormente.
Jesus Cristo hoje é o bem mais valioso na vida dele. Jesus Cristo transformou a vida dele. E nós vemos que o Evangelho, ele alcança pessoas simples, como pescadores, e pessoas que talvez tenham o mais alto status na sociedade. Porque não é o que nós temos, mas é o que Jesus é para nós. Eu espero que ele possa estar sendo o alvo da sua fé hoje. Que ele possa estar sendo o Senhor e Salvador. Vamos estar lendo do verso 1 até o verso 11, que diz: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. E então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabava de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Que o Senhor Deus abençoe a leitura e a meditação da sua palavra. Amém? Amém. Nós acabamos de ler uma história. Como eu disse, onde está envolvido aqui um homem chamado Simão Pedro, ou Pedro, que aqui nós encontramos um milagre muito conhecido, a pesca maravilhosa. Às vezes algumas pessoas, ao lerem a primeira vez a história de Pedro, acham que o primeiro contato de Pedro com Jesus foi aqui, mas na verdade não foi. Pedro já havia conhecido Jesus anteriormente. A presença de Jesus naquele momento ali, e a pesca, e os sinais, e os milagres, vão ser artifícios a qual Jesus vai alcançar o coração de Pedro. Mas já existia um contato anterior de Pedro com Jesus. Isso acontece lá em João, capítulo 1, do verso 40 ao verso 42, onde o primeiro encontro de Pedro com Jesus acontece. André, que era irmão de Pedro, ele era discípulo de João Batista, e quando Jesus chega até João Batista para ser batizado, João Batista diz para ele: olha, este é o Filho de Deus, ele a qual não sou digno nem de desatar as sandálias dele. E manda os discípulos seguirem a Jesus, e André vai seguir a Jesus. E naquele momento em que André vê que Jesus é o Messias, ele vai e apresenta o seu irmão Pedro, ou Simão Pedro, até Jesus Cristo. E naquele primeiro momento, nós vemos que provavelmente Simão Pedro já conhecia quem era Jesus, porque ele já havia feito alguns milagres, alguns sinais e prodígios já eram notados pela vida pública de Jesus, enquanto ele já estava ali na cidade de Cafarnaum, ali fazendo alguns milagres. Mas ele só tinha um conhecimento prévio. Mas naquele momento ele tem um encontro com Jesus, e Jesus diz que Simão iria ser chamado de Cefas, ou de Pedro. Jesus ali já está começando a mudar o nome, a dar uma nova identidade a Pedro. E é importante que nós vamos notar que a vida de Pedro, a cada momento, a cada contato, a cada diálogo que ele vai tendo com Jesus, ele vai tendo uma mudança progressiva em sua vida. Porque nós entendemos que o contato da palavra do Senhor, ao longo dos dias, aos longos dos anos,
ao longo dos meses, das horas, enfim, a cada momento que essa palavra ela é lançada no solo, e nós entendemos que o seu coração hoje é um potencial solo para receber essa palavra, vai existir um momento que você vai responder ao Senhor Jesus. E eu espero que a resposta seja um sim, porque existem pessoas que ao ouvirem a palavra do Senhor, eles rejeitam ela. A primeiro momento nós não vemos uma conversão plena de Pedro ao ter um contato com Jesus. Olha, João capítulo 1, do verso 40 até o 42. Vamos estar fazendo a breve leitura. Diz o seguinte: André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João, e seguindo Jesus, ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias, que quer dizer Cristo. E ele levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. Aqui nós não encontramos nenhum detalhe sobre o que havia acontecido com Pedro, qual que era, se houve ali naquele momento realmente uma salvação, uma convicção de uma conversão da vida de Pedro. Mas nós entendemos que ali houve o primeiro contato de Pedro com Cristo. E nós acreditamos que é o contato das pessoas que Cristo, que trazem a possibilidade delas serem transformadas. O despertar da fé começa ali. Pedro, ele ainda não era um apóstolo, mas aqui o Senhor Jesus já começa a preparar o coração de Pedro para receber uma transformação que só pode ser ocasionada quando uma pessoa tem um encontro com Cristo. Ninguém pode ser transformado se não tiver um encontro genuíno com Cristo. E hoje, o que nós temos para apresentar para vocês é a palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que é aquilo que traz, que pode produzir a salvação. Eu espero que você esteja com o seu coração aberto para ouvir o restante dessa história. Pedro, ele tem esse primeiro contato com Cristo. Ele ouve, e aqui nós acreditamos que pode ser o início de uma transformação profunda que iria chegar ao ponto de mudar a história de Pedro. Aquele encontro naquela noite poderia transformar totalmente a vida de Pedro, porque nós sabemos que no momento em que Jesus ele entra na vida de uma pessoa, coisas começam a acontecer, algumas mudanças começam a surgir, mas é importante que você ouça o que Cristo tem a falar. Naquele momento, André foi quem apresentou, foi aquela pessoa a qual aproximou Pedro de Jesus. Talvez hoje você está aqui, porque talvez algum André te convidou, te mandou um convite, insistiu para que você viesse nesta noite. Alguém que se importa com a sua vida. Alguém que, como o irmão de Pedro, queria que ele conhecesse o Messias. Eu espero que também, daquela mesma forma, um convite simples, que pôde ser o início de uma vida transformadora para Pedro, possa estar sendo também o início de uma transformação profunda em sua vida. Os encontros que Pedro teve com Jesus, nós vamos falar um pouco sobre isso, mudaram a história da vida dele, ao ponto dele se tornar alguém que era utilizado como instrumento nas mãos do Senhor, para falar do Evangelho de Cristo. E eu espero que o Senhor hoje possa estar fazendo isso. Um outro ponto, quando nós olhamos, e aí nós já voltamos para Lucas capítulo 5, Pedro já havia tido um contato com Cristo, André já havia apresentado Pedro até Jesus, Jesus havia curado a sogra de Pedro, e alguns até dizem que talvez isso foi uma coisa que Pedro não gostou muito, mas isso aí é hipotético, né? Isso aí a gente não tem como fundamentar nas Escrituras, porque muitos dizem que tem uma foto na antiga que
quando Jesus está curando, fazendo o milagre na cura de sogra de Pedro, o único que está triste é Pedro. Mas é claro que isso é especulativo, tem muita gente que gosta muito da sogra, né? E eu acredito que Pedro também ficou feliz no momento que sua sogra foi curada. Mas Pedro já tinha um encontro com Jesus. E Jesus agora está caminhando às margens ali daquele lago ou do mar da Galileia que nós conhecemos. E nós vamos ver que Jesus vai ter mais um contato com Pedro, aonde Pedro ele reconhece quem é Jesus, e ele só não vai reconhecer quem Jesus é, mas ele vai perceber quem ele era. Vocês vão ver claramente como Pedro se posiciona no momento que ele descobre verdadeiramente quem era Jesus e o que ele era diante do Cristo. Jesus estava caminhando durante a margem do mar da Galileia, e ali muitas pessoas estavam cercando ele e de alguma forma oprimindo ele, porque ele era muito conhecido, já havia feito milagres, sinais, muitas coisas que já estavam dando ele fama. E ele chega perto do barco, e ele olha para o barco de Pedro, de Simão Pedro, e fala assim: eu posso usar o seu barco? Porque naquele momento, aquela multidão estava sufocando Jesus, e ele entra naquele barco para ele afastar um pouco daquela multidão, para que ele pudesse falar àquelas pessoas. E naquela época não tinha microfone, a tecnologia que nós temos como aqui agora. Hoje tem microfone sem fio, com fio, condensador, uma série de coisas que a gente utiliza para potencializar a voz. Mas naquela época não tinha. Então eles tinham que ir no gogó mesmo. E existia uma técnica que é aquela que eles falam que ele ia mais para um lugar mais alto e não precisaria ser o mar, mas por estar ali, as ondas desciam no mar da Galileia e o vento fazia com que a voz de Jesus ganhasse mais projeção, mais força, ficasse mais audível, para que todos que estavam ali à beira daquele lago, do mar da Galileia, pudessem ouvir bem claro e nítido o ensinamento de Jesus Cristo. A gente sabe disso, às vezes, não sei quem gosta aqui de pesca, eu não sou pescador profissional, mas eu gosto de pescar. E a gente sabe que às vezes quando está ventando, está longe, quilômetros, você está numa ponta lá do outro lado do rio Paranaíba, aqui, né, em Santa Vitória, você está escutando o cara falar: rapaz, aqui ontem eu vim aqui, peguei peixe demais. Aí nós lá: não, mas aqui não pega nada, gente. Pessoa longe, o vento vem trazendo a voz assim, claro, parecendo que está do lado. Você ouve, você olha lá, eu falava: pai, mas está longe, mas o vento traz a voz. Ela olhava lá do outro lado, só via um branquinho, pequenininho, mas você escutava a voz, nítido. Olha, nós pegou peixe demais, não sei o quê, amanhã nós volta aqui, não é nada de pegar, mas ouvia. E aí tem esses mistérios da pesca, né? O cara fala que pesca, aí você vai no mesmo lugar, com as mesmas iscas, chega lá e não pega nada. Aí quando vai eu e Edmilson, nós pega. Quando eu chamo meu pai, não pega nada. E aí ele fica bravo, porque se toda vez que você me chama, mostra peixe, e aí eu venho com você e não pega nada, com os outros você pesca. Eu falei: é o dia, né? O mar não está para peixe hoje, né? Mas acontece, e isso Jesus está utilizando dessa técnica, usando o vento ali à beira-mar, para poder pregar e as pessoas ouvirem bem. E também quando ele se afasta ali daquela margem, ele sobe naquele barco, de alguma forma, ele criava um espaço, ele evitava a pressão da multidão, que permitia ele ensinar com mais ordem, com mais tranquilidade. Naquele momento, então, nós vamos ver que Jesus ele termina o ensino, e um estudioso muito influente, ele pôde dizer: o ensino no barco de Jesus era uma introdução para o milagre da pesca maravilhosa que viria a acontecer na vida de Pedro. Jesus olha para Pedro, provavelmente lavando as redes ali à beira daquele mar, e ele fala: olha, pegue as redes, pega o barco e vamos para a parte mais profunda do lago, para jogar as redes. E essa parte onde que nós lemos, aqui no capítulo 5, no verso 4, quando Jesus diz: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lance as redes
de vocês para pescar. E a resposta de Pedro é: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Existem várias mensagens em torno desse texto. Inclusive, eu já preguei algumas delas que destaca a questão do milagre, das provisões de Deus, que de certa forma não é errada, mas existe um problema quando nós só focamos nesta parte da mensagem. Porque o milagre aqui não é somente sobre a multiplicação ou da pesca maravilhosa que vai acontecer ali na vida daqueles pescadores. Mas o grande foco está aqui no chamado de Cristo, no momento em que Pedro ele é quebrantado, na transformação da vida que vai acontecer na vida daquele homem. Mas muitas pessoas utilizam dessa passagem para falar: olha, Jesus chegou ali, escolheu o seu barco, e Ele vai entrar exatamente na sua vida, e aí você tem que abrir mão de todas as suas técnicas para obedecer à voz de Cristo, e no momento que você fazer isso, você vai prosperar de maneira tão significante, que o seu barco vai encher, meu amigo, e vai ficar tão cheio e pesado, que você não vai conseguir consumir todas as bênçãos, e você vai ter que compartilhar com as pessoas. Isso é bom, não é? Se você poder receber bênçãos ao ponto de poder compartilhar, é óbvio que sim, mas a mensagem não está somente nisso, porque nós entendemos que o foco de Cristo não é só sustentar fisicamente as pessoas, não é simplesmente levar pão na mesa, mas os milagres de Cristo sempre apontavam para algo maior. Jesus sempre esteve preocupado com a eternidade de pessoas, com a sua vida, com o restante da sua vida, o que vai ser da sua vida, a partir do encontro que você vai ter com Ele. Não adianta nada pessoas estarem com a barriga cheia, mas indo para o inferno. Então Jesus ali, ele entra no barco de Pedro, e o Natan gosta de dizer: olha, não é coincidência, é cristocidência. Ele sabia que tinha que ser ali naquele momento, que ele iria falar com Pedro, e que aquele milagre da pesca era um método, era um meio pelo qual Jesus iria quebrantar o coração de Pedro. E vocês vão entender isso, porque se você está chegando aí o Natal, e aí recebem presentes, né, alguns mimos e tudo mais. Se você pudesse multiplicar aquilo que você vai ganhar, provavelmente você ia estar pulando de alegria, né, com felicidade imensa. E nós vamos ver algo um pouco intrigante na vida de Pedro, que ele não demonstra uma felicidade ao receber aquelas multiplicações. Ao contrário, o sentimento dele é de se prostrar diante de Cristo, constrangido. Nós vamos falar sobre isso. Mas os milagres, o milagre de Jesus foi o meio pelo qual ele abre o coração de Pedro. Ele está preparando Pedro para o chamado de pescar homens e não pescar peixes. Simão vai responder para Jesus de uma maneira que eu acredito que qualquer um de nós aqui responderia: Jesus, o Senhor está mandando nós voltar lá para pescar? Eu vivo da pesca há muitos anos, eu sou especialista nessa área de pesca. Nós temos aqui uma empresa, Pedro e André, Tiago e João, eles tinham uma empresa ali, Tiago e João eram sócios de Pedro e André, onde eles viviam dessa atividade da pesca. Dali eles tiravam o seu sustento, pagavam as suas contas, sustentavam o seu lar, e eles tinham domínio daquilo que estavam fazendo, conheciam, sabiam navegar, né? Teve uma vez que a gente estava atravessando o rio Paranaíba, quase à noite, e as ondas, as marolas estavam bem altas, e se fosse eu ali comandando aquela canoa, certamente tinha afundado,
Porque no momento que a gente ia, estava muito forte as marolas, ao ponto de entrar muita água dentro do canoa. E o cara falou assim, não tem como nós irmos em linha reta. Nós temos que fazer a curva, senão aqui nós vamos afundar. E começou chuva, trovoada, eu precisava vir, eu trabalhava montando internet na época. E aquilo lá foi um susto para a gente. Falei, gente do céu, aqui foi, esqueci o colete. O Asaf tinha acabado de nascer. E eu falei, Senhor, é ele então que vai dar continuidade aqui, já deu para mim. Foi um dos dias que eu pensei que eu morria mesmo. E aí a gente vê que as pessoas dominam. Ele, calma, e o cara é tranquilo. Aqui é normal, já cansei de atravessar desse jeito. No escuro, não via nada. Falei, mas aonde que nós... Eu nem sei onde a gente está aqui no rio. Ele, tranquilo, tem uma luzinha lá. Está vendo aquela luzinha da fazenda fulano de tal? Sabia se locomover de noite. E ele foi. Deu uma curva, coisa que nós demorava 15 a 20 minutos para fazer, demorou 1 hora. Mas chegamos. Tinha domínio, controle. Provavelmente Pedro e aqueles pescadores ali conheciam o mar. Conheciam as iscas. Qual que era a melhor isca para pegar o melhor peixe. As melhores redes, as melhores varas de pescar. O Eliseu está entrando no ramo da pesca. Ele pegou uma curvina e ficou empolgado. Já comprou uma carretilha para ele. E com multifilamento e tudo mais. Eu falei assim, agora vamos ver se vai render mesmo. Vamos ver se eu vou ter um parceiro de pesca. Mas aí... eles conheciam os métodos, a estratégia, qual que é o ponto melhor que chega ali, vai ter os tucunaré, vai ter a curvina, tilápia, conheciam tudo, passaram a noite inteira procurando peixe e não pescaram nada. Aí Jesus fala, volta lá e vamos no lugar mais fundo jogar lá azeite. Eu falo, Jesus, nós foi a noite inteira, nós conheço aqui como a palma da minha mão, mas, parafraseando, é claro, mas se o Senhor está falando, eu já vi o Senhor até curar minha sogra, né, que é um milagre de Deus, então... vamos lá, vamos lá. Vamos lá tentar. E Pedro vai. Talvez ele estava naquele momento confiando nos seus conhecimentos, nas suas técnicas, nos seus equipamentos. E ele esquecia que ali com ele estava Jesus, o Messias. Eu sei que nós não estamos trazendo uma mensagem triunfalista. Só que eu não posso deixar de falar sobre a presença de Jesus em nossas vidas. Quantas vezes, meus irmãos, nós passamos por adversidades, momentos de dificuldades, momentos que nós gastamos todos os nossos recursos, todos os nossos conhecimentos, tudo que nós podíamos fazer, nós fizemos. E o resultado não veio. Não veio, não deu certo. Porque existem situações que só Jesus vai fazer em nossas vidas. Somente Ele pode trazer as mudanças, só Ele pode nos mostrar qual é o caminho. E naquele momento Jesus estava ali. E quando Jesus ele entra em cena, o cenário muda. No momento em que os discípulos em outro momento estão passando por uma tempestade, Jesus entra em cena, a tempestade se acalma. No momento em que Pedro está se afogando, Jesus entra em cena e a situação ela muda. No momento em que aqueles discípulos iam ser martirizados, iam ser presos, porque eles testificavam do Evangelho de Cristo, Jesus usa eles com espírito de ousadia, para eles falarem de forma que aqueles servos da lei ficaram impressionados. No momento em que o Espírito de Cristo entra em cena, as coisas começam a ser transformadas. E naquele exato momento, Pedro pôde experimentar do agir de Cristo na vida dele. E eu espero que você hoje esteja com o seu coração aberto, para experimentar cada vez mais da ação transformadora de Cristo. Não desista, não deixe de orar, não deixe de buscar ao Senhor. Não deixe de colocar ao Senhor em todos os seus planos e projetos. Por mais que você já se frustrou, por mais que todos os seus recursos e você está no limite, você já foi no máximo. Senhor, daqui eu não consigo. Coloque o Senhor na sua vida. A presença de Cristo na vida de uma pessoa muda o cenário. Muda a situação. Mas como eu disse, eu não quero só focar na questão das providências, porque a providência passa, a barriga enche
e depois de novo vem a fome. E precisa de uma nova providência, de um novo recurso. Mas Jesus estava preocupado com a situação da vida de Pedro. No verso 6, nós podemos notar que eles pegaram uma grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram até se romper. Naquele exato momento, todo o conhecimento que Pedro ele tinha, toda a experiência, toda a técnica, talvez conhecer do horário, dos melhores equipamentos, tudo que ele tinha acumulado durante os anos, foi destruído ali. Porque Jesus, ele queria justamente mostrar para Pedro que aquele velho Pedro seria destruído e uma nova vida de fé para um novo propósito iria nascer naquele momento. Jesus utiliza de uma providência para transformar um pescador de peixe em pescador de homens. Jesus utiliza os milagres como holofote que aponta para algo maior, como ponte que nos leva a fazer os propósitos deles, ou pelo menos a entender que existe um Deus Salvador que quer trabalhar no íntimo dos nossos corações. E naquele dia Jesus mostra a Pedro que quando ele entra na vida de uma pessoa, ele muda justamente nas áreas que as pessoas acham que mais estão seguras, que elas acham que sabem de tudo, que ali está depositada toda a sua confiança, a sua segurança e a sua alegria. E é justamente nessas áreas em que Jesus, ele desmonta, ele destrói, mas ele reconstrói uma fé verdadeira. Os milagres romperam, o milagre ali da multiplicação, ou da pesca maravilhosa, ela rompeu com as redes daqueles pescadores, mas o maior rompimento não foi só com aquelas redes, mas foi com a incredulidade de Pedro. Naquele dia Jesus desconstruiu tudo que Pedro tinha de uma velha vida, para construir nele uma nova vida de fé, com um novo propósito. Jesus vai usar a vida de Pedro, aquele momento ali, o barco, as redes, os milagres, para mostrar para ele que a vocação dele, o chamado dele agora iria ser outro. E agora que algo que nos surpreende é a reação de Pedro. Ao ver a quantidade de peixe, ao ver que os barcos estavam tão pesados que quase afundavam, que as redes estavam se rompendo, era para ele ficar pulando de alegria e pegava, eu imaginava se fosse a gente lá com, sei lá, poderia ser dinheiro, né, quem sabe, ou qualquer outra coisa, a pessoa olha o tanto de peixe e pulando de alegria, jogando aquilo para o alto, não, vem aqui, tem muito, vai perder, que não tinha geladeira, salgava, tudo mais, mas era muita coisa, vamos vender, vamos ganhar muito dinheiro, era para ele ter ficado extremamente feliz e contente. Mas, olha a reação de Pedro no verso 8, depois que foram enchidos os barcos, ao ponto de quase afundarem, de tanto peixe que tinha, vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim. Jesus acabou de fazer um milagre extraordinário na vida daquilo ali, era para ele falar assim: Jesus, fica comigo o tempo todo. Nós vamos fazer aqui agora a maior rede de pesca que este mundo pode ver. Aonde o Senhor mandar a gente lá, nós vamos pegar um monte de peixe. E agora todo mundo vai vir aqui para pegar peixe com a gente. Nós vamos virar a multinacional de venda de peixe. A dali que ia surgir os famosos sushi, sanduíche de peixe e salmão e tudo que você imaginar que faz com peixe ia sair dali. Ia ser a potência marítima ali da época. Porque acabou o peixe, acabou um lugar, Jesus apontava e ele tinha poder e ele ia nascer um monte de peixe. Imagine só. Era uma empresa
de grande potência iam ficar ricos. E Pedro disse, ao olhar aquele milagre que Jesus fez: Senhor, afaste-se de mim. Jesus, sai de perto de mim. Sabe por quê, Jesus? Porque eu sou pecador. Aquele foi o exato momento em que Pedro, ele pôde perceber quem era Jesus e o que ele era diante de Jesus. Jesus não era simplesmente um curandeiro, alguém que vai trazer providências, multiplicações, curas e outras coisas mais. Mas naquele exato momento, ele percebeu que Jesus era o Cristo, o Santo Filho de Deus, ao ponto dele reconhecer que ele era pecador e que o pecado dele impedia dele estar perto do santo e justo Cristo. Senhor, fique longe de mim, porque eu sou impuro, pecador e não mereço estar perto de ti. Não era porque o que Jesus tinha feito, mas era por quem ele era. A vida nossa começa a passar por uma transformação extraordinária no momento que nós reconhecemos quem Jesus é e o que nós somos. Somos falhos, pecadores, fracos, frágeis. Nós adoecemos, enfraquecemos e um dia nós vamos morrer. E qual vai ser o seu destino depois que, se um dia você partir daqui? Você tem convicção se você vai estar nos céus com Cristo? Ou se você vai estar no inferno, longe do Senhor? Me desculpe, talvez, a intensidade da fala, mas isso preocupa. Porque existem pessoas que vêm dia após dia, eu não falo aqui, em diversos outros lugares, olhando só para as providências, e no momento que as coisas não acontecem, abandonam Cristo, olham para trás, falam mal daquelas pessoas de outras igrejas, de tantos lugares, porque ainda não entenderam quem Cristo é e o que nós somos. Nós não merecemos nada além da condenação. Somos pecadores não porque pecamos, porque nascemos contaminados com o pecado, separados de Deus. E no momento que nós reconhecemos isso, nós olhamos para Cristo falando assim: Senhor, Tu és santo, Tu és justo, e eu não sou nada. E aí nós entendemos aonde os milagres querem nos levar. Jesus, afaste-se de mim, eu sou um pecador. Pedro, ele vê o seu pecado e ele se humilha diante do Senhor. A palavra do Senhor fala que ele, vendo Jesus, ele prostra aos pés de Cristo. Ele cai de joelho, ele se rende, ele confessa. Essa reação mostra um quebrantamento verdadeiro. Não era algo de fogo de palha que nós dizemos. Não era algo por conta de uma providência, de um bem que aconteceu. Mas era algo sincero e genuíno. Não existe verdadeira conversão sem reconhecimento do nosso pecado. Não existe reconhecimento de pecado sem um encontro real com Jesus. Por isso que eu disse lá no começo, que é impossível uma pessoa começar a viver uma vida de chamado, quebrantamento e transformação, sem ter um encontro genuíno com Cristo. Pedro começou sabendo quem Jesus era, e ao longo da sua vida, progressivamente, o contato e a experiência com Cristo fez ele perceber quem ele era e o que Jesus é. A transformação de Pedro mostra que Jesus não apenas perdoa, mas ele recria propósitos para a nossa vida. No verso 10 ele diz, Jesus vai dizer para Pedro: não tenha medo,
depois que Pedro se ajoelha, eu imagino Pedro chorando diante de Cristo: Senhor, afaste-se de mim, eu sou pecador. Fala: Pedro, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Jesus apenas não perdoa, mas agora Ele vai trazer novos propósitos para a vida de Pedro. Depois que Pedro é quebrantado, depois que Pedro ele é transformado, uma resposta inesperada de Jesus vem para a vida de Pedro. Ele não condena Pedro. Ele poderia dizer: é isto mesmo, Pedro, você é pecador, nunca prestou atenção. Olha o tanto de milagre, olha o tanto de coisa que eu fiz e você nunca abriu os olhos da fé. Olha o quão pecador você é. E não é isso que ele faz. Ele não condena, ele não afasta de Pedro, ele não humilha Pedro, mas ele transforma. Porque a graça de Cristo, ela remove o medo, ela remove a insegurança, ela completa o vazio que existe no coração do homem. Vocês lembram do começo que eu falei do testemunho do Luciano? Que ele falou que ele tinha tudo em termos financeiros e que o mundo pode oferecer. Claro que estamos aumentando, mas ele poderia ter acesso a muitas coisas, mas existia um vazio na vida dele que nunca tinha sido completado. Que isso só aconteceu no dia em que Cristo entrou na vida dele e transformou o ser dele. No momento em que Cristo entra, o medo, ele se vai, a insegurança, ela sai da nossa vida, e o nosso coração agora, ele é repleto de alegria e de felicidade. E a graça do Senhor, ela redefine o nosso propósito. Pedro, um pescador, alguém simples, que caminhava ali junto com Jesus, mas ainda não era um apóstolo, ainda não era alguém chamado para exercer a sua função. Mas naquele momento, Jesus agora fala de agora em diante, Ele está agora começando um novo capítulo na vida de Pedro. Uma nova história vai começar na vida de Pedro. Você não vai ser mais pescador de peixes, mas vai pescar homens para o Senhor, Pedro. Eu vou te usar. Pedro agora vai ser uma pedra no edifício da igreja. Uma pedrinha ali, que vai ser usada por Cristo, para testificar do Evangelho, para deixar para nós ensinamentos. Ele vai ser grandemente usado pelo Senhor. Não porque ele era bom, mas porque Cristo olhou por amor e viu que na pequenez dele, o nome de Cristo poderia ser glorificado. Pedro, ele pôde perceber que agora, a partir daquele momento, através daquele arrependimento genuíno, ele poderia ser habilitado por Deus, para ser usado por Deus. Porque a fé que Deus age em nós, ela transforma as nossas vidas, ela nos constrange, ela nos mostra quem nós somos, mas ela também, ela preenche o nosso coração, e ela nos habilita para servir o nosso Deus. Talvez você está dizendo: olha, eu não sou ninguém, jamais eu vou poder talvez orar, fazer alguma coisa. Não somos nós quem definimos isso, é Cristo quem faz isso em nossas vidas. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos molda, é Ele quem nos habilita, é Ele quem faz a obra em nossas vidas. Nós simplesmente dizemos: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. O milagre de Jesus ali, e nós já caminhamos para o nosso encerramento dessa mensagem dessa noite, no verso 11, nós podemos ver que aquele milagre impactou não somente a vida de Pedro, mas também pessoas que estavam ali ao redor. Naquele momento, Tiago e João deixaram aquela pesca e começaram a seguir Jesus. Olha só o verso 11. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Tiago e João também foi junto, André, a galera. Foram também impactados pela experiência poderosa,
tão evidente, tão divina naquele momento ali. O que havia acontecido naquele dia não foi simplesmente um barco cheio de peixe, não foi só um pescador quebrantado, não foi só um homem que foi chamado e prostrado diante de Cristo, mas foi o mover de Deus que alcançou todos que estavam ali por perto. Eu queria te incentivar, você que talvez venha aqui com a esperança da sua família ser alcançada também. Talvez você é uma pessoa que já foi alcançada por Cristo. Cristo, Ele já habita no seu coração. E Ele está gradativamente transformando e te moldando. Algumas coisas que era ali do velho Alerson estão mudando. Olha, ele está abandonando aquilo ali. Existem coisas que ainda não estão muito bom não, mas está vendo que está tendo uma mudança, está tendo melhoras. E Cristo está vendo, pessoas estão vendo em você a ação de Cristo. Cristo está sendo evidenciado em sua vida. E nós acreditamos que esse mover de Cristo em sua vida pode alcançar as pessoas que estão ao seu redor. Não desista dos seus netos, dos seus filhos, do seu sobrinho, da sua sobrinha, do seu esposo, da sua esposa, do seu namorado, da sua família, dos seus amigos. Não desista. Deixe que cada vez mais Cristo faça a obra dele em sua vida. Esteja com o coração aberto para você frutificar em Cristo Jesus, para que os frutos do Espírito sejam evidenciados em vocês, e que nesse Natal, no final do ano, as pessoas vão falar assim: rapaz, o que aconteceu? E existe um hino que nós cantamos: que mudança admirável na vida provei, pois Cristo minha alma salvou. Cristo faz isso, Ele transforma. E essa mudança, ela causa um impacto nas pessoas que estão ao nosso redor. Um dia eu disse isso e eu quero mais uma vez reforçar. Talvez a primeira Bíblia que uma pessoa vai ler não vai ser essa aqui, impressa com essas folhinhas, Nova Almeida atualizada. Talvez não vai ser essa. A do celular, talvez não. Vai ser a minha vida, a vida de vocês. E eu espero que a vida de vocês seja um testemunho impactante de Deus para as pessoas, para que, como foi na vida de Pedro, outras pessoas que estavam ali ao redor possam estar sendo também movidas e aproximadas de Cristo. Nós terminamos por aqui, mas o restante da vida de Pedro não para por aqui. Se nós fôssemos começar a falar do primeiro contato, do momento de quebrantado e transformação, e lá na frente a ação de Jesus na vida dele, teria muito mais mensagem por aí. Mas nós sabemos que existe um momento em Mateus 16, onde que muitos estavam falando que Jesus talvez era Elias ou era outro, e Jesus pergunta para os apóstolos: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí, este Pedro, que agora não é mais pescador de peixes, é pescador de almas para o Senhor, ele vai dizer: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Existia uma convicção latente no coração de Pedro, que não fez ele abandonar Cristo. Existe um momento de Pedro que ele vai negar a Cristo. Vocês lembram disso? Quando Jesus vai ser crucificado. Você conhece? Você é um seguidor de Cristo? Não, eu não. E o galo canta. Alguém quer imitar o galo? E o galo canta, e Pedro negou a Cristo. E naquele momento, ele volta lá para a pesca, da onde Jesus tinha tirado ele, foi para onde ele voltou. Você acredita? Ah, então o crente nunca pode cair, o crente nunca vai acontecer nenhum perigo com ele, nenhum mal. Olha só, Pedro voltou para a pesca, largou a missão dele, caiu. E aí Jesus aparece para Pedro lá na beira do mar da Galileia, mais uma vez. Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então vá e apacenta minhas ovelhas.
Por 3 vezes, Pedro é indagado por Cristo. E aquilo ali comove o coração dele. Pedro é restaurado por Cristo. E ele é grandemente usado pelo Senhor. Nós devemos saber disso. Se um dia nós caímos, o nosso Deus, Ele pode nos restaurar. Ele pode perdoar os nossos pecados. Ainda que um dia nós possamos vir pecar. É claro que nós queremos que ninguém aqui caia no pecado e se afaste do Senhor. Mas se porventura isso aconteceu na sua vida, não abandone Cristo. Saiba que Cristo pode restaurar a sua fé e te recolocar mais uma vez para executar a obra do Senhor, como Ele fez na vida de Pedro. Que o Senhor Deus Ele esteja abençoando essa palavra e que nós possamos estar lembrando em que o nosso Senhor Jesus, Ele nos chama, Ele quebranta os nossos corações e Ele nos transforma para sermos úteis nas mãos do Senhor. E Ele hoje estende a salvação para que você se arrependa da sua velha vida e possa estar vivendo em novidade de vida com Cristo. Se por acaso você hoje sentiu da parte de Deus que precisa mudar, que você quer ter Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida, não deixe isso para depois não. Procure nós aqui, nós vamos estar aqui, temos os irmãos, tem eu, Eliezer, o Gessé, entre outros. Nós queremos conversar com você e não quero que você saia daqui com dúvidas. Eu quero que você saia aqui com convicção de quem é Jesus em sua vida e o que você é. Que o Senhor Deus esteja abençoando essa palavra. Amém.